convido a todos os musicistas, cantores, cantoras, todos os irmãos e irmãs, se você puder, curvar a sua cabeça agora e amenizar os movimentos para que nós possamos absorver aquilo que Deus tem para nós ainda nesta noite. Nós vamos orar e apresentar ao Senhor a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, nos trazendo aqui até este culto noturno, o culto da família, que hoje também é o culto de ceia do Senhor. Curve a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nos trouxeste aqui para ouvirmos a Tua palavra, para falarmos contigo e Tu falares conosco também. Agora, Senhor, eu te peço para milhares de pessoas que estão nos seus lares, nos seus ambientes de trabalho, nos seus carros, estão aí sintonizados e atentos, participando do culto desta noite. Senhor, eu quero, Senhor, que eles possam estar recebendo tudo aquilo que Tu tens reservado para eles. A nós que estamos aqui no templo, ó Pai, afaste todo pensamento contrário, pensamento que não seja o pensamento de adoração, de louvor e de entendimento da Tua palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos força, dá-nos vigor, dai-me a unção para transmitir a Tua palavra, Senhor, neste momento. Segure cada um no seu lugar, para que não haja, Senhor, movimento desnecessário. As nossas crianças, os nossos adolescentes e também, Senhor, os pré-adolescentes, abençoando-os poderosamente, que cada pessoa saia daqui hoje com a porção que Tu já reservaste para cada um de nós. Eu coloco nas Tuas mãos a cada um de nós e te agradecemos. Abra a porta da palavra no nome santo e glorioso de Jesus. Amém, amém. Vamos abrir nossas Bíblias e se você não a tem, você pode acompanhar a leitura também conosco aí no telão. O nosso tema de hoje é o tema que se inicia nesta semana. Nós estamos fazendo por bimestre esses ensinamentos. Terminamos o primeiro ensinamento, que foi esperando o melhor, e agora estamos começando outro, que é o amor que transforma. E pastor Afonso no início do culto já falou, já leu, e eu quero pedir a atenção de todos para nós continuarmos, e eu vou ler o texto que nos é proposto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7. Do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor.
o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você pode dizer amém? Aleluia. Essa palavra, a palavra que Paulo escreveu aos crentes da cidade de Corinto, aos irmãos que estavam ali. É uma igreja que geralmente era problemática e ao mesmo tempo uma igreja que possuía todos os tipos de dons espirituais possíveis, eles possuíam, mas eles agora, nesse momento, necessitavam de uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de exortação, porque eles estavam pensando que fazendo alguma coisa, eles estariam aí cumprindo o mandamento de Deus e praticando o verdadeiro amor. Mas na realidade é isto. As traduções da nossa Bíblia usam a palavra caridade, algumas delas, principalmente a ARC, usa a palavra caridade no lugar de amor, mas como o sentido de caridade na língua portuguesa, que é a nossa maravilhosa língua, ela foi se barateando, essa palavra caridade, passando a equivaler a dar esmolas. Se você fala, eu vou fazer caridade, praticamente é sinônimo de dar esmolas. Então, as Bíblias, começando da ARA, Almeida Revista e Corrigida, estou falando, Almeida Revista e Atualizada, não Revista e Corrigida, que é a ARC que eu falei. Então, a partir da ARA, Almeida Revista e Atualizada, e tantas outras que nós usamos aqui, os textos da Nova Versão Internacional, elas mudaram essa palavra caridade simplesmente como um sinônimo muito especial, que é amor. Você pode dizer bem forte a palavra amor? Amor. Mais uma vez? Amor. Tem irmãs aqui, a parte feminina é bem grande aqui. A parte feminina pode dizer a palavra amor? Amor. Os homens, em grande número aqui, vocês não vão me envergonhar não, fala a palavra amor bem forte. 1, 2, 3... Ah, bem, então eu senti agora a firmeza dos nossos homens, das nossas mulheres, que essa palavra amor. Então, ao invés de lermos caridade, que é praticamente sinônimo de dar esmolas, fazer caridade, ajudar um pobre, nós estamos falando de amor. E esse amor não é qualquer amor, é um amor que nas grandes versões e nos grandes estudos, que o Novo Testamento vem do grego, o original, nós sabemos que vem aqui uma ênfase muito forte para o amor sacrificial. Esse amor sacrificial é o amor que dá vida por outra pessoa, é o amor que sacrifica-se em relação a outra pessoa, é o amor sacrificial. Então, em segundo ponto, eu quero afirmar para os irmãos aqui, que Deus, Ele é a fonte inesgotável do amor sacrificial. Deus é a fonte do amor sacrificial. Essa fonte não se acaba, é uma fonte que jorra constantemente, está aqui para nós. A fonte do amor, que é Deus, está aqui conosco, entre nós, e eu peço para quem estiver aí controlando a nossa mídia, que preste atenção nos tópicos para nós. Eu já estou no segundo tópico, que é amor sacrificial. Então, Deus é a fonte do amor sacrificial, e normalmente nós sabemos que fazer sacrifício em favor de alguém, não é todo mundo que quer. A pessoa quer ser paparicada, ela quer ser amada, não é? Ela quer ser
tudo de bom para ela, muito egoísta. O amor sacrificial não é um amor egoísta, e a fonte desse amor está em Deus. E agora, quando nós lemos o texto aqui, do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo escrevendo, antes dele fazer algumas afirmações, falar afirmativamente sobre o que é amor, ele fala algumas coisas negativas a respeito do amor. Então, ele começa no capítulo 3, versículo 1. Vamos lá projetar, capítulo 3, versículo 1 de 1 Coríntios, diz assim, são coisas negativas relacionadas com o amor. Então ele diz, se eu falar as línguas dos homens, quais são as línguas dos homens? Hein? São vários idiomas, né? Nós, por exemplo, falamos a língua mais linda do universo, que é o português, aqui no Brasil. Então, se eu falasse a língua dos homens, porque Paulo era poliglota, e ele então deu ênfase a isso, se eu falasse as línguas dos homens, todas as línguas do mundo da época, e dos anjos, essas línguas dos anjos, nós não a conhecemos bem. Tem pessoas que dizem que é falar em línguas estranhas, mas nós encontramos muitas divergências, e eu não sei, eu sei que deve ser muito lindo. Eu nunca ouvi um anjo falar, mas eu sei que deve ser um idioma fantástico, maravilhoso. Que glória para nós podermos um dia estar conhecendo a língua dos anjos, né? Então, ele estava relacionando terra e céu, língua dos homens aqui na terra, língua dos homens no céu. Então ele falou, se falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, aí é a negativa, serei como o sino que ressoa, ou como o símbolo que retine. Como é que é? É o símbolo que retine. Isso na linguagem que nós pouco entendemos, eu até citei, eu acho que foi ontem aqui para as irmãs, é o prato que nós temos ali na bateria, né? É o símbolo que ele realmente retine, ele dá um barulho realmente bastante estridente. Então, nenhuma língua da terra e do céu é comparável ao amor de Deus. Pensa os irmãos, nenhuma língua da terra, pode ser japonês, pode ser o chinês, mandarim, pode ser aí o inglês, o português, o espanhol, nenhuma das línguas aqui da terra, nem a língua dos anjos pode se comparar com a prática do amor. É o que nós estamos vendo aqui. Era bem conhecido na cidade de Corinto o barulho dos símbolos. Esses símbolos os pratos. Cadê quem está na bateria hoje? Kennedy, senta lá, meu filho, tem ar-condicionado lá, por favor. Ele está ficando perto da esposa dele, faz muito bem, né? Compartilhar junto o culto, mas o prato, ali tem alguns pratos, o prato mais barulhento que você tiver aí, dá uma pancada nele aí, para nós ouvirmos. Cabeto está aí, ele vai te ajudar. Só faz esse barulhinho? Vamos lá, faz barulho com o prato. Esse é um barulho, e lá na cidade de Corinto, existia muitos deuses e muitas deusas, existia inclusive os devotos do deus Dionísio, que também é chamado de Cibele. Cadê as Cibeles daqui? Estão aí hoje? Eu acho que vieram às 2 de manhã, né? Então,
a deusa Cibele, o deus Dionísio, então os devotos dele faziam muito barulho com os símbolos, com os pratos, com aqueles sinos da igreja, e faziam um barulhão tremendo. Só que o barulho que você ouviu ali, que o Kennedy é um excelente baterista, mas ele bateu ali e acionou o prato, né? Está me ouvindo aí? Tá? Então, dá um acionado novamente no prato. Agora ouvimos mais. Isso. Bom, tá bom. Então, você ouviu, mas agora cessou. Não existe mais som de nenhum prato. Então ele estava dizendo: se você fizer muito barulho, como ele comparou aqui o barulho dos símbolos e também dos sinos daquela cidade, dos deuses que eles adoravam ali, se você fizer esse barulho, Paulo queria dizer, se você não praticar o amor, não vale nada. Não adianta você fazer muito barulho, até barulho de glória a Deus. Muitas pessoas dão glória a Deus somente da boca para fora, ou somente um barulho para que os outros vejam que ele está bastante alegre. Não, mas se você tiver a prática do amor na sua vida, o amor sacrificial, sacrificando-se, porque Deus se sacrificou por nós. Se você exercer isso, aí você está indo contra essa negativa que Paulo falou. Se você fizer isso, eu serei como o sino que ressoa, ou como o símbolo que retine, que você ouve o barulho, daqui a pouco acabou. Ama um pouquinho aqui, daqui a pouco já não ama mais, né? O marido declara o amor. Eu estou acostumado a fazer casamento, vários casamentos, aí no altar, eu até escrevi já alguma coisa sobre mentiras no altar, né? Porque é um lugar que as pessoas mentem bastante, é no altar na hora do casamento. Prometem tudo, tudo que o pastor ou o padre falar ali, o celebrante falar, eles vão falar sim, eles irão dizer sim, mas é um símbolo para muitos que tocou, é um sino que tocou, um barulho que logo se acaba, daqui a pouco está desfeito aquele acordo. Mas que Deus nos guarde, que o amor sacrificial de Deus, ele continue em nosso coração, e nós iremos dizer sim a esse Deus todo-poderoso, que está conosco 24 horas por dia. E no versículo 2 do capítulo 13, vamos passar para o versículo 2 do capítulo 13, diz assim: se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Então não adianta fazer muito barulho, não adianta querer receber todos os dons espirituais, todas as dádivas que Deus tem para nós, não aos dons sem a prática do amor. Nós estamos hoje aqui para declarar isso, não aos dons sem a prática do amor. Nós vemos isto todos os dias, em todos os momentos, nas televisões, na internet, em todos os lugares, as pessoas praticando milagres extraordinários, exercitando com muitas pessoas, milhares de pessoas, mas sai dali, não tem a prática verdadeira do amor. O amor sacrificial não é praticado. Então hoje nós vamos dizer não aos dons sem a prática do amor. Você pode dizer amém? Versículo 3, vamos lá, versículo 3: se eu der aos pobres tudo que possuo, e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso valerá. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Você que está aí do outro lado,
Você que está aqui no templo, fique sabendo que nós somos uma igreja cristocêntrica. O centro é Jesus, porque Jesus é quem fundou esta igreja. Não foi pastor Paulo Silas, nem ninguém mais. Quem fundou esta igreja foi Jesus Cristo. Somos uma igreja pentecostal, cremos nos efeitos maravilhosos de Deus lá no século I, e estão até hoje a ação do Espírito Santo em nossas vidas, falar em línguas estranhas, dons distribuídos para o povo, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Nós somos pentecostais, somos protestantes, porque um dia um padre lá na Alemanha, ele se revoltou contra tudo aquilo que estava fazendo lá, e ele se revoltou e falou: eu vou escrever algumas teses e vou sair divulgando. A surpresa dele foi muito grande, porque hoje temos inúmeros, incontáveis protestantes na face da terra. Então nós somos uma igreja cristã, nós somos uma igreja protestante, pentecostal, uma igreja contextualizada. Nós estamos no contexto da sociedade, nós estamos no meio da sociedade, vivendo na sociedade, mas tem uma coisa que você precisa saber, você que está me vendo aí do outro lado, ou está aqui no templo, ou nunca entrou aqui no templo, você sabe que a nossa igreja, ela faz diferença hoje aqui na terra, ela faz diferença. Todas as pessoas veem a presença da igreja, esse movimento de carros chegando aí e saindo, pessoas chegando para orar, saindo, esse movimento é notado por todos, mas esse grande sinal da presença da igreja na terra, nós fazemos questão de tê-la. Mas o outro sinal que nós sabemos numa igreja contextualizada é que um dia o mundo vai sentir a nossa ausência também, porque da mesma maneira, esse povo que está aqui, quando Jesus vier no arrebatamento da igreja, que nós cremos no arrebatamento da igreja, na segunda vinda de Jesus, então essas poltronas ficarão vazias, esse lugar do coral ficará vazio. Não sei se tem alguém que quer ficar, mas nós não vamos ficar, não é, maestro? E o maestro, ele ensina isso, né? Nós vamos subir, todo mundo, deixa esse violino caro aí, viu, Lucas, né? Quem quiser tocar, que toque, né? Então, mas nós vamos subir no arrebatamento da igreja. Então, o mundo sentirá a diferença. Onde está aquele rapaz que tocava aquele instrumento? O instrumento está ali do mesmo jeitinho que ele veio para a igreja, ficou ali e ele desapareceu. Vão dizer que algum efeito da internet que estão pregando aí, que tem aí uma nova mutação que vai acontecer, porque a questão de discos voadores já se passou, agora são outras coisas da inteligência artificial. Não, ele não está tocando em outro lugar aqui na terra, não, ele estará lá nos ares juntamente com a igreja. Esse dia maravilhoso chegará, está perto a chegar, e você e eu precisamos estar preparados para isso. Esta é a razão de nós termos o amor de Deus em nosso coração, esse amor que transforma, esse amor que é um amor que muda a pessoa, que outrora ela ficava em outras situações do lado de fora, fazendo outras coisas que não agradavam a Deus, mas hoje ela está dentro do conceito da igreja contextualizada. Na empresa ela faz diferença, na escola faz diferença, na faculdade faz diferença, na rua onde você estiver faz diferença. Então nós sabemos que essa prática do amor é importante. Então o versículo 3 está dizendo aí: não há prática de atos de misericórdia para com os pobres sem a prática do amor.
Então a prática do amor é muito importante. Falando de coisas negativas, não é muito bom, mas é necessário que falemos. Agora, coisas positivas, nós precisamos falar, e com mais ênfase. No versículo 4 até o 7, nós vamos encontrar ali o que é o amor de Deus. Capítulo 3, versículo 4 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Para aí no 4, você pode declarar isso de todo o seu coração, porque nós estamos falando do amor que transforma. O amor que transforma não é aquele amor barulhento, não é aquele amor que faz caridade hoje, amanhã já não está fazendo mais, porque não tem o amor de Deus no seu coração. É aquele amor que está um momento, quem sabe, da sua vida numa êxtase muito grande, até com muitos dons na sua vida, daqui a pouco não tem mais nenhum, e as pessoas dizem, quantas vezes já perguntei para a pessoa, você já foi batizado com o Espírito Santo? Você tinha 12? Ah, sim, pastor, eu era batizado com o Espírito Santo, tinha dons espirituais, até dons de profecia eu tinha, e agora eu perdi tudo. Então chegou a hora de você readquirir esse amor de Deus, que você vai ter de volta tudo de bom que o amor de Deus tem para nós. O amor é paciente. Você tem sido paciente? É uma pergunta. O amor é bondoso. Você tem sido bondosa ou bondoso para as pessoas? Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. E o verso 5, o que diz o verso 5? Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Eu não vou nem perguntar isso, porque possivelmente tem pessoas aqui rancorosas, irritadiças, que estão com ira no coração, mas vieram aqui hoje para um momento tão especial, receberem a cura da sua alma, do seu corpo, do seu espírito. Isso vai te alegrar muito. Você vai sair daqui leve, curado, porque esse amor que transforma, ele transforma a ira numa alegria muito grande. Aquele que transforma o rancor, aquela amargura no coração, numa alegria muito grande no seu coração, que não procura os seus próprios interesses, você vai procurar mais o interesse dos outros. Como que é isso? É você procurar ajudar as outras pessoas. Isso é a demonstração prática do amor de Deus. E o versículo 6, o que diz o versículo 6? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Isso é claro. Aqui no meio dessa plateia tão grande, eu creio que é uma unanimidade aqui, 100% das pessoas aqui, e você que está participando conosco aí via internet, é unanimidade que você se alegra com a verdade. A injustiça traz realmente uma repulsa no nosso coração, e nos últimos dias nós vemos tantas injustiças acontecendo. É uma prova de que aquelas pessoas, as pessoas que praticam essa injustiça, elas estão dominadas por uma força satânica muito grande. Mas quando você se alegra com a verdade, alguém te força a pregar uma mentira, você fala a verdade. Quando você fala a verdade, você está demonstrando que o amor sacrificial de Deus está no seu coração. Não vale a pena você ter um bom emprego, uma boa posição, um bom cargo,
praticando a mentira, se alegrando com a injustiça, mas quando você nega tudo isso e diz, eu vou me alegrar com a verdade, eu muito mais nós, os crentes nesta noite, que tem uma verdade que ela acima de todas as outras verdades, que é Jesus Cristo. Ele declarou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós nos alegramos com a verdade principal da nossa vida, que é Jesus Cristo. Se você ainda não sentiu essa alegria, eis o momento propício para você desenvolver essa alegria no seu coração. Aí vem para o versículo 7, né, que é o versículo chave do tema, o amor que transforma. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como que é o amor? Tudo sofre. Esse amor que tudo sofre é uma ideia básica, é uma ideia muito básica, e é bom que entendamos isso. Estamos começando uma série. O que é tudo sofre? Você tem, Ângelo, você conhece bem de telhado, não conhece? Telhado de casa. O telhado de casa ele é colocado para quê? Hein? Para a chuva, somente isso. O que mais? O sol, poeira, e agora tem dado uns granizozinhos aí, né? Para também, né? Tem que ser telha boa, né? Então, esse versículo aqui, versículo 7, é chave para nós durante esses dias. Comece a pensar nisso. Então, quem tem um amor sacrificial, porque já pensou a telha da casa, a telha da sua casa, na sua casa tem telha, Elias, ou não? Tem, né? É sempre na parte de cima mesmo, né? Ele falou que na parte de cima tem, mas sempre na parte de cima. O telhado é em cima, mas na realidade, nós temos esse telhado na nossa casa para quê? Para proteger. Então o telhado cobre-nos. Quando você tem uma casa que tem goteira, é a pior coisa. Quando dá uma chuva, você já fica, vai todo mundo se ajoelhar, vai todo mundo orar para que pare a chuva. Eu já morei em lugar assim, lá no estado do Espírito Santo, e a gente morava numa casa que tinha o telhado não era muito bom, pastor Wagner, é aquela telha normal, né, de barro, de argila que se faz, e ali quando dava tempestade era muito forte, e de vez em quando aquela tempestade vinha, aqueles relâmpagos, aqueles trovões, e eu por exemplo era pequeno naquela época, o As veio depois logo, né? Tinha a Miriam, e nós entrávamos debaixo da mesa. Você lembra, Mira, disso? Entrávamos debaixo da mesa, que a minha mãe falava, fiquem debaixo da mesa, que aí vocês não vão se machucar, se quebrar alguma coisa. Terminava a chuva, era um tal de limpar a casa, de puxar com rodo e pano de chão para enxugar, e nós não víamos a hora de consertar aquele telhado, ou Deus nos dar a oportunidade de termos uma casa com um telhado melhor. Deus hoje está te dando a oportunidade que você tenha um telhado melhor na sua casa espiritual. Então, quando tem um telhado bom, que é esse telhado do amor de Deus, que tudo sofre, pode vir tempestade que for, pode vir ventania, pode vir sujeira, vem lá granizo, o que for, mas nós estamos amparados e dando glórias a Deus, aleluia, esperando o dia maravilhoso que Jesus voltará para nos levar para os céus. Tudo sofre, e é a cobertura da nossa casa espiritual. Tudo crê, está sempre disposto a acreditar. O pastor Afonso, ele falou muito bem, esse tudo crer, não é você acreditar em tudo,
Entendeu, Afonso? Não é, Afonso? Não é acreditar em tudo. Você é casadinho, vive bem, né? Sua esposa é uma beleza, mas já teve tempo que você não acreditava em tudo que ela falava, e ela muito menos não acreditava em você, né? Então, mas foram passando os anos. Hoje, se ela fala alguma coisa, você acredita piamente, e ela acredita em você piamente, porque esse amor, ele crê piamente no outro amor que ele tem na sua vida. Nós temos então hoje a oportunidade de desenvolver essa crença. Nós sabemos que temos no telhado da nossa casa a cobertura espiritual do amor que é sacrificial, que é o amor de Deus. Nós temos então esses pedaços tão bom que nós lemos aqui, tudo crê. Nós temos esperança que o nosso Deus, Ele sempre cumprirá aquilo que promete. Se Ele promete para nós algo, creia que Ele vai te dar. Você que recebeu a promessa de cura divina, está aqui esta noite, creia que Deus, Ele jamais deixou de cumprir as suas promessas. Tudo sofre, tudo crê. Então você crê, você desenvolve uma esperança muito grande, acredita muito nesse amor de Deus. Tudo espera. Olha para o final de uma vitória pela graça de Deus. Tudo espera. Você está olhando para o final, talvez começou, não estava muito bom, mas você está crendo, Deus prometeu, Ele tem uma promessa para a minha vida. Eu sei que lá no final, a vitória vai chegar, eu vou alcançar a vitória, porque eu espero. Acabamos de falar da série Esperando o Melhor. Nós esperamos sempre o melhor, porque o nosso Deus, Ele prometeu o melhor para nós, e Ele já nos garantiu esta promessa, quando Ele enviou Jesus, o seu único Filho amado, para estar aqui entre nós. Homens, Ele se fez homem, se fez carne, para que nós nos salvássemos. É o grande presente de Deus para a humanidade, Jesus Cristo. É quando nós vimos materializar esse grande amor de Deus. Então nós esperamos realmente que a promessa de Deus, ela sempre se cumprirá. E depois ele fala, tudo suporta, retrata a resistência. Eu, quando estava lendo esse texto, aí eu me parei um pouco para estudar, e eu ainda não tinha descoberto isso. Eu tenho aqui alguns militares que estão aqui, não vou nomear, mas eles estão aqui na orquestra, aqui na igreja, no coral. Aí eles estavam dizendo assim, esse tudo suporta que está aí, retrata a resistência de um soldado. Esse soldado que no auge da guerra, ele não fraqueja, mas continua a atirar sem parar. Ele atira sem parar. No auge da guerra, ele está vendo que o seu antagonista é maior, tem um número maior no seu exército, na sua linha de tiro, mas ele não para de atirar, ele não fraqueja. Esse tudo suporta. Ele recebe talvez algum estilhaço de bala, ou algum tiro mesmo, mas ele continua atirando, porque ele crê que ele pode suportar até o final da vitória. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quantos tiros você tem levado do maligno. Você tem hoje a esperança despertada no seu coração. Continue atirando. O maligno, ele vai fugir, porque você tem um Deus maior junto contigo. O amor de Deus está contigo. E aí, essa é figura do soldado atirando e não correr. É o amor, não se deixa vencer, seja quais forem as dificuldades. Nós pedimos agora à igreja, por gentileza, que fique em pé por um instante.
nós estamos caminhando para o encerramento desta mensagem. Se você entendeu até agora tudo que nós estamos falando, eu vou te colocar um desafio bem grande. Esse desafio é especial. Projeta um versículo da Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 23. Lucas 10 e 23. Então, ele se voltou para os seus discípulos, quer dizer, Jesus se voltou para os seus discípulos e lhes disse, em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Coisa maravilhosa. E o 27, vamos continuar nessa leitura aí, o 27, que é o âmago da questão. Ele disse, ame ao Senhor seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a você mesmo. Aí Jesus estava concretizando o ensino sobre o amor. Ame a Deus em primeiro lugar, com todo o seu coração, sua alma, o seu sentimento. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso sentimento, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Isso aí é uma verdade bíblica que nós trazemos aqui neste momento. Nós precisamos, para que amemos o nosso Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso me relacionar com Ele. Vou usar o nome de um outro pastor nosso aqui, a pastora Adriana, seu digníssimo esposo aí, pastor Edson. Vocês estão casados há quantos anos? 39? Não, a de lá de trás, 39, tem dois S que tem, e pior que você chama Ana, aqui é a Adriana, muito bem. Então, 39, mas vocês eu acho que é menos um pouquinho, né? 25 anos, bodas de prata. Então, o de 39 e o de 25, o de 25 está completando uma data fantástica, né? De bodas de prata. E o Edson lá com a irmã Ana, completou aí uma data fantástica também de 39 anos de existência. É lógico, quando vocês começaram o relacionamento, como namorados, como noivos, e depois como casados, vamos entrar logo na parte de casado, os primeiros 3 anos são bem difíceis, porque ainda está conhecendo um ao outro, conhecendo-se um ao outro. É lógico, o Edson lá de trás, eu sei, não sei se ele sabia que a mulher dele fazia o melhor pão do universo, né? Então ele descobriu isso, hein? E bolo também, e o nosso irmão Edson aqui da frente, a Adriana, eles descobriram coisas fantásticas ao longo do tempo, foi descobrindo, não é? Tem casal que quando casa, logo no início, eu conversei com o pastor um dia, um pastor que morreu com 104 anos de idade, e ele estava me contando, olha, eu tenho tanta santidade lá em casa, tanta santidade, que quando a minha esposa está tomando banho, e ela lá no seu banho, ele não usava esses, como é que chama esses vidros, esse box é transparente, ele usava uma cortina, para não ver o outro tomar banho, um ou outro tomar banho. Era uma santidade, entre aspas, muito aguda,
Eu estou dizendo de coisa que eu ouvi, eu presenciei e ele me falou. Aí eu falei, mas e daí, como é que o senhor faz? Se ela está lá e ela pede a toalha, não, se ela pede a toalha, ela esqueceu de levar a toalha, porque mulher tem essa mania, de vez em quando vai tomar banho, esquece a toalha, né? Aí pede a toalha para o marido, é um jeitinho de o marido ficar mais perto, né? Então, aí, quando ele falou, se ela pede a toalha, eu pego um cabo de vassoura, coloco a toalha e coloco por cima, então, mas eu falei, mas o senhor acha que isso retrata uma santidade tão grande assim? Ele falou, não, mas tem que ser assim, meu filho, você é novo ainda, é casado de novo. Eu falei, mas eu não faço assim. Mas então, será que eu estou em pecado mesmo? E ele falou, porque você está vendo a sua esposa, né, lá tomando banho, e você leva a toalha, ou ela leva a toalha para você. Então esse relacionamento com ele, fui até os 100 e tantos anos, e ele morreu, e ela morreu também, e nunca um viu o outro nu, nunca um viu o outro nu. Isso é verdade. Se alguém tiver alguma dúvida, eu dou o nome e talvez até o endereço, né, do bairro de onde mora, né, porque morava, agora está morando no céu, eu creio, da simplicidade dele. Ele fazia isso na simplicidade, na ignorância simples que ele tinha. Mas eu estou dizendo um relacionamento maior. Esse relacionamento começa aí você a ter intimidade, falar as coisas mais íntimas para a sua mulher, e ela falar para você. Mas isso você precisa ter anos de convivência, e muitas vezes nem com anos de convivência você ainda não adquiriu isso. Mas Deus hoje está dizendo, você precisa reatar esse relacionamento na sua casa, com seus filhos, sentar com os filhos à mesa e tomar um café com ele. Tinha um irmão aqui, eu não sei, o filho deve estar aqui hoje, quase que certeza, que ele ficou traumatizado, porque ele nunca tinha tomado bênção do seu pai. Bênção, pai. O dia que ele fez isso para o pai dele quase caiu duro, porque ele não tinha essa intimidade. É uma coisa tão comum e necessária. Os pais abençoar os filhos é tão lindo e maravilhoso, especial. Mas eu quero dizer para você, vamos hoje, nesta noite, como está falando de amor sacrificial, faça o sacrifício e reate, restaure os seus relacionamentos com as pessoas da sua vida, e também restaure o seu relacionamento com Deus. Quando o relacionamento com Deus é restaurado, logo imediatamente você começa a ter a facilidade de conversar com Deus, de falar com Deus as coisas mais íntimas da sua vida, e Ele vai relatar para você e vai te dar a direção de tudo. Quando você restaura o relacionamento com seus amigos, com as suas amigas, que quem sabe estava um pouco quebrado, e hoje nós não podemos começar essa série sem falar isso. Precisa haver um reatamento de restauração total dessas amizades, desses relacionamentos. E a Bíblia nos ensina aqui que esse amor que Jesus pregava era esse: o amor com Deus em primeiro lugar, com todo o coração, alma e suas forças, e com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Deus hoje nos convida para isso, e eu quero convidar a igreja nesta noite para nós orarmos. Essa oração talvez você vai falar: olha, a pessoa que eu estou quebrado o relacionamento não está aqui, mas você está aqui.
Então você poderá, nesta noite, com o amor de Deus, que você sabe que Ele tudo sofre, Ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta, você vai continuar atirando, não atirando para matar ninguém, mas atirando o quê? As palavras boas, as palavras de bênçãos, as palavras de vitória, para que essa pessoa seja alcançada, onde quer que esteja, e você verá o relacionamento acontecer novamente. Deus quer restaurar vidas, restaurar famílias, filhos que não falam com o pai, pai que não fala com o filho, pai e mãe que tanto tempo não assentam-se à mesa ali para orar, para tomar um café, tomar uma água, um chá, o que quer que seja, mas Deus está dizendo, esta noite, no início dessa série do amor que transforma, Ele quer transformar primeiramente a tua vida, a minha vida, para que nós tenhamos o relacionamento com Deus alcançado e depois o relacionamento com os nossos irmãos e os nossos parentes também.